A votação da proposta de emenda à Constituição que estabelece que investigações contra parlamentares devem ter o aval do Congresso, também conhecida como a PEC da blindagem, foi adiada na Câmara nesta quarta-feira. Segundo o líder do PT, o Lindenberg Farias, o texto não teve acordo entre os líderes partidários. A discussão sobre o texto deve ser retomada na semana que vem. O presidente da Câmara, Hugo Motta, reuniu os líderes em sua residência oficial às 7h30 da noite para tentar destravar a votação. A reunião terminou às 10h20 sem acordo. A pauta do plenário também incluía a PEC que acaba com o foro privilegiado. Essa proposta extingue o foro especial por prerrogativa de função para crimes comuns, fazendo com que a maioria das autoridades passe a ser julgada na primeira instância e não mais em tribunais superiores. Já no Senado, foi retirado da pauta nesta quarta-feira, pelo segundo dia seguido, o projeto de lei complementar que estabelece o prazo máximo de inelegibilidade. Segundo o projeto, o cidadão enquadrado na lei ficará no máximo 12 anos sem o direito de se candidatar, mesmo em casos de condenações sucessivas. O texto não tem consenso dentro da casa e uma sinalização do MDB de que votaria contrário à medida fez o tema ser adiado novamente. A proposta fragiliza a lei da ficha limpa e pode viabilizar políticos como o ex-deputado federal Eduardo Cunha para disputar as próximas eleições. A proposta determina que o período de inelegibilidade será um só, de 8 anos. Atualmente, pela lei da ficha limpa, o prazo de 8 anos se soma e só começa a valer depois do cumprimento da pena. Na prática, o projeto encurta o período em que um político é desabilitado a participar das eleições. Já o PL da adultização foi aprovado no Senado por meio de uma votação simbólica. O texto cria o ECA digital, em referência ao Estatuto da Criança e do Adolescente, e não houve registro nominal de votos. Agora o texto vai à sanção do presidente Lula. Para conversar sobre tudo isso, eu chamo o Berlink Cantelmo, que é advogado especialista em direito penal e presidente da Comissão Nacional de Direito Penal Militar da Abraquim. Berlink, muito bom dia. É um prazer falar contigo de novo. A gente se falou recentemente, né, sobre, se eu não me engano, a questão do ex-presidente Jair Bolsonaro, ali de prisão domiciliar, medidas cautelares, enfim. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses processos lá no Congresso. Ontem, a gente conversou aqui com o deputado Paulo Pimenta, que foi escolhido pelo governo para ser esse coordenador do governo dentro da CPI do INSS. E eu perguntei para ele sobre a pauta de ontem, que acabou, a PEC da blindagem, o foro privilegiado, jogaram, por exemplo, questões bem importantes para o governo, como o IR, para a próxima semana. E a gente vê que o IR não teve, né, a votação, e nem a PEC da blindagem também teve consenso. Ou seja, pautas importantes aí vão ficando para frente, enquanto o Congresso agora tem um foco muito específico, que é a CPI do INSS, né, Berlink? Pois é, Natália, mais uma vez, uma honra, satisfação estar aqui à disposição do Metrópolis. Contem sempre conosco e bom dia a você e a todos que nos assistem aqui mais uma vez. São dois temas agora que mexem diretamente, mais uma vez, com a relação entre parlamento e justiça. E no centro disso, a sociedade, né? E, lógico, em meio a esse tensionamento, em disputas efetivas pelo poder. Agora, a chamada PEC da blindagem, é uma PEC, e a PEC que busca acabar com o foro privilegiado para autoridades em crimes comuns, são pautas ainda sem tanto consenso do ponto de vista político, embora do ponto de vista técnico nós tenhamos uma série de ressalvas com relação a ambas. A primeira, a PEC da blindagem, inclusive, também chamada de PEC das prerrogativas, tem como escopo central ali, né, um possível aumento, e a gente precisa ter muita cautela em determinados conceitos e terminologias. Por quê? Porque está tudo muito embrionário ainda, mas um possível aumento de proteções legais
a parlamentares, né? Entre os pontos principais ali, o que nós podemos destacar é que ela impede, inclusive, que deputados e senadores sejam afastados do mandato por decisão judicial sem que o Congresso delibere sobre isso. De certa forma, há uma narrativa e uma interpretação constitucional de sedimentação da separação dos poderes, mas, enfim, além disso, só poderiam ser presos em flagrante por crimes inafiançáveis, a exemplo de racismo ou crimes hediondos, por exemplo, e mesmo nesses casos ficariam sob custódia, isso pensando em parlamentares do parlamento, até que o plenário decidisse. E pensando em plenário, mas nessa perspectiva, quanto ao Supremo Tribunal Federal, existe também um tópico na PEC, embora nós ainda não tenhamos acesso integral à literalidade, né, desse projeto, de que determinadas decisões que necessariamente precisassem perpassar por um referendo do Supremo Tribunal Federal sejam convalidadas por meio de uma votação de 2/3 da composição colegiada, o que, trocando em miúdos em termos matemáticos, acrescentaria um voto a mais, considerando que a composição colegiada do Supremo Tribunal Federal para determinadas questões nesse sentido são de 11 ministros, né, de todas as cadeiras ali. Hoje a realidade é de uma maioria, então seriam 6 votos, e a proposta induzindo a 2/3, nós teríamos que ter 7 votos para tentar referendar qualquer proposta que envolva parlamentares nesse sentido. Agora, já a segunda proposta, pensando aqui já no escopo do foro privilegiado, traz consigo também um background relativo a parlamentares, mas também ministros, governadores, e com o intento de que determinadas autoridades, incluindo essas, sejam julgadas diretamente pelo STF em circunstâncias específicas, né? Hoje, como funciona? Determinadas autoridades são julgadas por crimes comuns diretamente pelo Supremo Tribunal Federal. A PEC busca acabar com esse foro especial, levando os processos para a primeira instância, como acontece com qualquer cidadão. E na nossa concepção, o impulsionamento dessa narrativa talvez advenha das teses defensivas que hoje são levadas a efeito, sobretudo na ação penal 2668, que tramita perante o Supremo Tribunal Federal sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, com relação à competência da Corte Suprema e do próprio ministro Alexandre de Moraes para processar e julgar, incluindo os atos do 8 de janeiro, em desfavor ali de pessoas comuns, né, inclusive com condenações já exaradas. Agora, apesar de estar na pauta, o que nós temos de leitura de cenário e ambiente é que não há consenso suficiente para que essa PEC seja aprovada, levando em consideração que ela precisaria de 308 votos ali em 2 turnos e, assim, as análises preliminares remontam a um contexto de que alguns líderes já admitem que dificilmente isso acontecerá nos próximos dias. Pois Berlin, acho que é super importante a gente falar do assunto, porque é isso, os parlamentares que a gente votou estão discutindo todas essas questões, mas também são questões um pouco complexas para o entendimento, né? Então, por isso que acho que é bem importante da gente reforçar. Você falou bastante sobre a PEC da blindagem e do foro privilegiado, que eu acho que é isso, assim, a gente vem falando cada vez mais de foro, já é uma expressão que as pessoas já entendem um pouco, mas essa questão que está sendo discutida no Congresso traz, portanto, poderia trazer uma novidade nessa questão. Acho que a gente pode falar então um pouquinho mais sobre a importância dessas discussões e também por que é tão complexo e deve demorar para isso tudo andar, ou talvez nem ande, justamente também já pelo que você já nos adiantou. E eu comentei ali também sobre a inelegibilidade, que também está sendo discutida pelo Congresso, e acho que as três ali têm coisas parecidas, ou falam de coisas parecidas, embora com dispositivos diferentes. Mas a inelegibilidade acho que também é importante da gente falar, ela está sendo discutida num novo Código Eleitoral também, é sempre discutida a inelegibilidade, principalmente volta essa discussão a ser mais forte
com a aproximação de uma nova eleição. Em 2026 a gente vai ter eleições nacionais, né, com governadores, senadores, deputados e presidente. Então, acho que também é importante da gente incluir ela nessa discussão da dificuldade de se discutir isso tudo, de aprovar ou de elaborar todas essas questões, mas qual é a importância disso tudo ser discutido pelos parlamentares? Olha, Natália, o primeiro tópico de importância eu reputo ao critério técnico constitucional do diálogo. Primeiro, porque nós estamos falando de propostas de emenda à Constituição. E uma Constituição democrática, do ponto de vista de análise não só social, mas também de sedimentação de garantias e direitos fundamentais, não pode a todo tempo sofrer determinadas ingerências e alterações em suas respectivas redações, sem uma, talvez, consulta popular mais ampla, né, levando em consideração que são perspectivas precípuas da relação em Estado Democrático de Direito à manutenção da literalidade constitucional. Agora, a questão afeta ali as PECs da blindagem, né, ou das prerrogativas, e a própria PEC ali, que trata do foro especial, segundo o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Hugo Mota, seria uma pauta prioritária, porém nega ser uma retaliação ao judiciário. Lá do outro, nós já temos uma série de manifestações de membros do Supremo Tribunal Federal, a exemplo ali do ministro Gilmar Mendes, que alerta que determinadas mudanças precipitadas, especialmente sobre foro, incluindo foro, podem gerar instabilidade e talvez até um certo casuísmo. Agora, do ponto de vista prático, se o foro privilegiado for aprovado, muda completamente a lógica de responsabilização de autoridades. E, inclusive transferindo ali para juízes de primeira instância julgamentos que hoje estão no Supremo Tribunal Federal. Tudo isso causa um impacto estrutural muito grande, não só no ordenamento jurídico, mas também nas relações entre poderes e nos desdobramentos e possíveis desenvolvimentos ali processuais de determinados casos. Lógico, nós teremos narrativas que irão defender em razão de interesses diversos e narrativas que irão ser contrárias em razão de outros pontos de vista nesse sentido. O que, na verdade, reiterando, como disse no início da minha fala hoje, o que se encontra no centro disso tudo é a sociedade aguardando um desfecho, sobretudo porque, inclusive, tem dito muito isso, com o advento das redes sociais e com o advento do aumento do protagonismo da propagação de informações, não só por parte da imprensa, porque é legítimo, a imprensa precisa e exerce um papel fundamental da liberdade de imprensa e a liberdade de expressão em nome da sociedade, e é por isso que hoje nós temos condições de assistir todos os dias, inclusive, num processo dialético ou não, divergências profundas, inclusive entre membros da Suprema Corte. Eu tive a oportunidade de assistir esses dias um discurso do ministro André Mendonça propondo uma autocontenção do judiciário, ao passo que, lá do outro, o ministro Alexandre de Moraes já propõe uma abertura, uma amplitude dos debates e dos diálogos ali para uma demonstração de determinadas perspectivas de interesse social. Enfim, certo é que nunca, jamais, a sociedade brasileira viveu tanta aproximação desses diálogos, mas também de posturas atitudinais de magistrados da Suprema Corte na condução de processo, o que nos causa preocupação do ponto de vista advocatício, em termos de prerrogativas também, em relação ao trato com determinados defensores em algumas ações penais. Mas, enfim, são cenas dos próximos capítulos. Acabei me enveredando aqui por determinadas perspectivas de prerrogativas da advocacia, embora nós estivéssemos falando aqui da PEC das prerrogativas. Especialista justamente por isso, porque tá tudo muito complexo justamente por ter tantas frentes, né, de análises, de possibilidades e envolver tantos assuntos. Acho que é bem importante isso que você reforçou agora no final, Berlink, do quanto a sociedade vem se debruçando mais sobre esses assuntos mais espinhosos, né, que eram mais difíceis,
a linguagem jurídica ali, mas a gente acaba que, acho que do mensalão para cá, o Brasil passou a acompanhar mais, né, o Supremo Tribunal Federal, e os ministros começaram talvez a chamar mais atenção, a dar mais declarações. A questão também de tudo ser transmitido faz com que também leve esse foco, né, para eles. Enfim, claro, é um mundo midiático, então para eles também é interessante que tudo isso seja transmitido. Acho que, falando de transmissão e de justiça, não podia perder a oportunidade de perguntar um pouquinho mais para a gente encerrar sobre o que vai começar a acontecer em 2 de setembro, na próxima semana, menos de uma semana, para justamente essa ação penal que você mencionou, né, a 2668, que é a ação penal que vai julgar o caso, nesse primeiro momento, do núcleo 1, da suposta trama golpista, né, denunciada pela PGR ao Supremo Tribunal Federal, que tem como réu o ex-presidente Jair Bolsonaro, e que durante essa semana, Berlink, a polícia reforçou a segurança no entorno da casa dele. O ministro Alexandre de Moraes negou que esse reforço fosse feito dentro da casa dele, mas o reforço foi feito baseado numa possibilidade de um plano de fuga, já que a Embaixada dos Estados Unidos está a 10 minutos da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. A Polícia Federal disse que a tornozeleira eletrônica funciona, mas como funciona ali com a ajuda do sinal de telefone, é um sistema que pode ser falho em muitos momentos, e que, se ele entrasse na Embaixada dos Estados Unidos, nada mais o Brasil poderia fazer em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. É isso, a decisão veio de um deputado, o pedido veio de um deputado do PT, o Lindbergh Farias, passou pela Polícia Federal, pela Procuradoria-Geral da República e chegou no Supremo Tribunal Federal com o ministro falando que não precisava ser dentro da casa dele, mas que o reforço seria interessante, mas que o reforço, inclusive, fosse feito com a polícia ali à paisana, para diminuir a perturbação aos vizinhos. O que a gente vê é que o presidente segue em prisão domiciliar na casa dele e agora espera o julgamento. Até o próprio Metrópolis também deu ontem que pessoas próximas ao ministro Alexandre de Moraes dizem que o ministro, se pedindo a condenação, como deve acontecer, os próprios bolsonaristas acreditam que vai acontecer a condenação, que ele cumpra a sua pena na Papuda, que também já é uma outra discussão super complexa, né? Mas o que a gente vai saber mesmo é só quando acontecer, só quando o julgamento acontecer e todos os processos depois, né? Porque não é o julgamento acontece e acaba. Ainda tem ali todo um processo depois, né, Berlink? Sim, Natália. E olha, afora toda a perspectiva de gravidade do que aconteceu, o nível de reprovabilidade de determinadas condutas que nós podemos extrair do ponto de vista técnico, e com todo respeito aos poderes constituídos, sobretudo o judiciário, é lamentável nós já vivenciarmos e termos a oportunidade de assistir ao vivo e de camarote uma persecução penal com seu resultado pré-anunciado. Condenação não só de Jair Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas de todos ali envolvidos, é um prenúncio e, na verdade, uma medida pré-concebida desde o início, e isso ficou claro ao longo de toda essa trajetória, com determinadas posturas atitudinais, talvez ao nosso sentir, indevidas por parte do ministro Alexandre de Moraes na condução dessa perspectiva. E não estou falando isso para gerar aqui um discurso ideológico ou político partidário, não. Qualquer cidadão que, infelizmente, tiver que ser submetido ao constrangimento de uma ação penal e, nesse contexto, já enxergar que quem vai te julgar traz consigo um ânimo de lhe condenar, independente das razões ou teses, estratégias e metodologias defensivas a serem implementadas, levando em consideração que nós vivemos sob a égide de um Estado democrático de direito, que convalida a ampla defesa do contraditório,
qualquer cidadão já entra nesse tipo de cenário totalmente desmotivado, sabendo que talvez possa se esforçar, que talvez possa tentar demonstrar um contraponto robusto e nada disso surtirá o efeito não desejado do ponto de vista pessoal e íntimo, levando em consideração que precisa haver um sopesamento entre o interesse público e o privado, né? E um acusado no processo penal tem ali um interesse privado, embora possa se valer de um interesse público de sobreposição quanto ao princípio da presunção de inocência. Mas, enfim, nesse caso especificamente, as condenações são pré-concebidas e pré-anunciadas desde uma série de análises pormenorizadas das narrativas utilizadas, inclusive, para fundamentar determinadas decisões. Lamentável do ponto de vista técnico-estrutural, porque existe um princípio inarredável na aplicação da jurisdição que se chama princípio da inércia, né? A justiça, o judiciário só pode agir mediante provocação, embora tenha sido provocado em uma série de circunstâncias. Alguns juristas, incluindo eu, entendemos que algumas posturas ainda no julgamento dessas questões, não só envolvendo a ação penal 2668, mas diversas outras questões atreladas, sofreram ali por determinadas posturas atitudinais, né? Esperamos que sirva esse caso e os demais como balizadores de determinadas modulações comportamentais do Aravante, para que, de fato, a mensagem que deve efetivamente ser passada da Corte Suprema para os demais ramos da jurisdição Brasil afora, incluindo a primeira instância, seja de que o juízo deve julgar sem o exercício amplo e talvez inadequado de determinado protagonismo, não só na condução, mas fora dela em outros ambientes. A gente passou com um advogado especialista em direito, Alberlink Canomo, um montão de assuntos e o foco principal foi Congresso, PEC da viagem, foro privilegiado, elegibilidade. Também aproveitamos, falamos sobre o julgamento aí do ex-presidente Jair Bolsonaro. Começa na próxima sexta-feira, que é sempre bom estar contigo. Até a próxima. Obrigada. Eu que agradeço, Natália, sempre às ordens do Metrópole, sempre uma honra, viu? Até a próxima. Valeu.